No encontro de hoje, trataremos sobre a organização judiciária federal. Nós estamos fundamentados no livro Noções Essenciais de Direito, do jurista brasileiro Nelson Palaia Campos. Na página 53 do livro Noções Essenciais de Direito, o professor Palaia Campos nos traz exatamente essa imensa estrutura que envolve o Poder Judiciário Federal. Olhando, portanto, este organograma de baixo para cima, nós temos, então, diversos elementos que envolvem a Justiça Federal, varas do trabalho, varas criminais, varas do Júri e Economia Popular, varas de execuções criminais, varas da Fazenda Pública, varas cíveis, fóruns distritais e regionais, varas da família e associações, varas de registros públicos, varas da infância e juventude, varas de acidentes do trabalho, juízes e juntas eleitorais, auditoria Justiça Militar do Estado e autoria Justiça Militar Federal. Então, vocês podem observar que, se nós olharmos para essa estrutura funcional do lado esquerdo, nós verificamos que a Justiça Federal ela tem comunicações diretas com os tribunais regionais federais. E o acúmulo de processos e ações são distribuídos, envolvendo a instância federal, conhecida como Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e, em alguns casos, por necessidades de análise e avaliação mais profundas, podem chegar até o STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. As varas do trabalho estão diretamente relacionadas ao Tribunal Regional do Trabalho e ao Tribunal Superior do Trabalho. Alguns desses elementos, conforme vocês observam no organograma, desembocam justamente as suas atividades no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o órgão máximo da esfera federal judiciária. Varas criminais, varas do Júri e Economia Popular, varas de execuções criminais, varas da Fazenda Pública, varas cíveis, fóruns distritais e regionais, varas da família e sucessões, varas de registros públicos, varas da infância e juventude, varas de acidente de trabalho, todas essas podem impactar lá no TJ, ou seja, na segunda instância, ligadas aos estados. E o Tribunal de Justiça tem essas duas seções, a seção civil, conforme nós vimos nos últimos encontros, tratando de causas civis, e a seção criminal, tratando exclusivamente de elementos relacionados a crimes contra a vida. Nós podemos, então, observar que essas atividades também podem, antes de chegar no Tribunal de Justiça, serem alocadas no primeiro e segundo TACs, que, conforme nós vimos, são os tribunais de alçada civil, quando tratarem de assuntos civis. Ou podem chegar às TACs de natureza criminal, quando envolvem crimes contra a vida. E, nesse sentido, dessas TACs civil e criminal, pode desembocar as suas ações e processos no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e alguns casos específicos chegam ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Do lado direito do quadro 3.4, nós temos então aqui juízes e juntas eleitorais vinculados aos TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral. E a última instância, o Tribunal Superior Eleitoral, e esses casos, havendo necessidade, chegam exclusivamente lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, que são os elementos ligados aos pleitos eleitorais, eleições municipais e eleições gerais. E nós temos depois a Auditoria Justiça Militar do Estado, que chegam ao Tribunal de Justiça Militar e, na sua grande maioria, pode compelir os processos
ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e, em alguns casos mais específicos, ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. E, no caso da Auditoria, Justiça Militar Federal, mesma situação. Chegam ao Superior Tribunal Militar e, especialmente, esses casos são tratados lá no STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, aqui nós temos, então, uma noção desse imenso grau de complexidade que envolve a justiça no Brasil. As varas que estão dentro das comarcas, municípios, bairros distritais, cujas ações chegam ao TJ, órgão máximo do Poder Judiciário em segunda instância, ou seja, nas unidades federativas, ou seja, nos estados, e alguns casos, na sua grande maioria, chegam ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, e alguns casos, por necessidade de análise mais técnica e peculiar, estes casos excepcionais chegam para análise no STF, ao Supremo Tribunal Federal, que, conforme nós podemos observar, terá uma imensa carga de atividade, tendo em vista que todas as ações podem chegar a essa terceira e última instância, que envolve os setores judiciários federais, STJ ou STF. Acerca do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Fomos, então, lá no portal do STJ, a fim de entendermos a sua composição. E o que nós encontramos ali? Que o STJ é composto por 33 ministros, ministras. Elas são escolhidas e nomeadas pelo presidente da República, a partir de lista tríplice formulada pelo próprio tribunal, ou seja, o STJ, que indica 3 eventuais desembargadores e desembargadoras, juízes, juízas, pessoas ligadas à área, e indicam para a presidência da República, que tem o livre arbítrio e o poder de escolha dentro das competências constitucionais estabelecidas. A pessoa indicada passa ainda por sabatina do Senado Federal antes da nomeação. Portanto, a casa de maior expressão no nível federal do Poder Legislativo, o Senado Federal, 81 senadores e senadoras, sabatinam, interpelam, provocam, portanto, um discernimento a fim de entender se aquela pessoa indicada pela presidência da República, decorrente dessa lista tríplice, está habilitada para o exercício como ministro ou ministra do STJ. A Constituição Federal Brasileira de 88 prevê que os ministros têm origem diversificada, ou seja, 1/3 deve ser escolhido entre desembargadores e desembargadoras federais, 1/3 entre desembargadores e desembargadoras da Justiça e, por fim, 1/3 entre advogados e membros do Ministério Público. Ou seja, então, são pessoas provenientes das instâncias federais, são pessoas provenientes das instâncias judiciais, estaduais e ainda advogados e advogadas, membros diretamente relacionados ao MP, ao Ministério Público. A determinação constitucional sobre esta diversificação está prevista no 2º parágrafo do artigo 105 da Constituição de 88. Então, esse é um ponto bastante interessante, tanto quanto ao número 33, como também o processo de escolha. Quanto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, então, consultando o próprio portal do STF, nós encontramos uma informação extremamente importante, que o STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e a ele compete, principalmente, a guarda da Constituição,
conforme definido no artigo 102 da Constituição da República. Então, qual é a utilidade do STF? Tem essa função precípua, ou seja, essencial, principal, fundamental, que é a guarda da Constituição. O STF, portanto, tem essa competência determinada na Constituição no seu artigo 102. Acerca da composição do STF, normalmente é uma informação muito veiculada nos meios de comunicação, é composto o STF por 11 ministros, ministras, todos brasileiros, todas brasileiras, nascidos no Brasil. Segundo invocação do artigo 12, terceiro parágrafo, inciso 4º da Constituição Federal de 88. Então, é uma exigência. Outra exigência: escolhidos dentre cidadãos e cidadãs com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Então, tem que ter no mínimo 35 e tem que ter no máximo 70 anos de idade para ser escolhida como ministro ou ministra do STF. Terceira exigência: de notável saber jurídico e reputação ilibada. Portanto, tem que ser um conhecedor do ordenamento jurídico, da legislação brasileira, e ter uma reputação, uma índole, né? Um caráter acima de qualquer suspeita, conforme determina o artigo 101 da Constituição de 88. Quarta exigência: são nomeados, designados pela Presidência da República, após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, conforme determina o artigo 101, parágrafo único da Constituição de 88. Então, nós observamos aqui algumas exigências, entre elas a idade mínima, a idade máxima. Segunda coisa, formação acadêmica compatível ao domínio do direito e uma conduta acima de qualquer suspeita. Terceira coisa, são nomeados após a sabatina do Senado pela Presidência da República. Essas exigências, portanto, qualificam a pessoa escolhida para o exercício no STF. Então, são informações bastante interessantes para que possamos entender sobre o processo de escolha. Então, quais são as principais atribuições do STF? Então, olhando lá no portal do STF, levando em conta o que diz o artigo 102 da Constituição Federal, inciso 1º, alíneas A e B, nós encontramos lá as seguintes funções. Entre suas principais atribuições está a de julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Na área penal, destaca-se a competência para julgar, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, entre outros, conforme nós já vimos, no inciso 1º, alíneas A e B do artigo 102. Primeira coisa, a análise da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pela Presidência da República ou por governador ou governadora. A ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição
e a extradição solicitada por Estado estrangeiro. No primeiro momento, a lei criada no Estado, a lei criada no país, na União, estão garantidas, estão sob a cobertura da Constituição brasileira? Se a resposta for sim, ação declaratória de constitucionalidade. Se a resposta for não, então quem tem a competência de julgar a inconstitucionalidade destes atos e desta lei são os membros que compõem o STF. Além disso, a arguição, a defesa, a comprovação, a apologia, a declaração de algum descumprimento daquilo que está previsto na Constituição. Assim como, no caso, havendo a necessidade, tendo em vista acordos entre as nações, entre países, a extradição, quando solicitada por um Estado estrangeiro. E, nesse caso, quem faz, então, a autorização perante a Constituição brasileira é a incumbência, é a competência do STF. Então, veja, olha quantas atividades tem. E na área penal, quem tem a competência para julgar as infrações penais comuns, a Presidência da República, a Vice-Presidência da República, deputados e deputadas federais, senadores e senadoras da República, ministros e ministras do Estado Federativo e PGR, membro ligado à Procuradoria-Geral da República. Quem se destaca na competência para julgar estas personalidades indicadas são competências exclusivas de ministros e ministras do STF. Então, como sublinha o artigo 102 da nossa Constituição, inciso 1º, alíneas A e B da Constituição de 5 de outubro de 1988. Entre essas atividades e principais funções, olhando então ao portal do STF, eu trouxe algumas informações. Em grau de recurso, sobressaem as atribuições de julgar em recurso ordinário. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, e um recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. Portanto, em grau de recurso, o STF tem como atribuição julgar recurso ordinário, tanto habeas corpus quanto habeas data, sobretudo quando em instâncias inferiores ou na inexistência dessas, a decisão transitada é contrariar dispositivo constitucional. Então, quem vai fazer essa análise de verificabilidade do que foi feito no recurso ordinário é de incumbência de ministros e ministras do STF. A partir de uma emenda constitucional lá de 2004, a emenda número 45, foi introduzida ainda a possibilidade do STF aprovar, após reiteradas, renovadas decisões, né? Ou seja, contínuas, levando em conta aquilo que foi analisado, sobre matéria constitucional, súmula com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, conforme acrescentado na linha A do artigo 103 da Constituição Federal de 88. Então, ou seja, além do grau de recurso,
A partir da emenda 45, foi concedida a competência para o STF aprovar, tendo em vista as decisões constitucionais, materiais vinculadas ao estudo e aprofundamento e reflexão da Constituição, súmula com um efeito vinculante, sobrepondo-se, portanto, a análise aos órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, envolvendo no município as comarcas, as varas distritais, no Estado, ações relacionadas ao Tribunal de Justiça e ainda no âmbito federal, envolvendo as ações do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e as ações do próprio STF, envolvendo ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Então, conforme podemos observar, uma carga de atividade bastante grandiosa. E, de acordo com o portal do STF, com base na emenda constitucional 61, aprovada em 2009, que se constituiu como a linha B do artigo 103, inciso 1º da Constituição de 88, está dito lá que o presidente do Supremo Tribunal Federal é também o presidente do CNJ, ou seja, do Conselho Nacional de Justiça. Um órgão, né, que envolve, portanto, as principais decisões judiciárias dentro do território nacional. Então, quem for o presidente do STF é também presidente do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Outras informações extraídas do próprio STF no portal, aí indicadas, são o plenário, o local onde ocorrem as discussões, as turmas do STF e o presidente do STF são declarados como órgãos do tribunal, de acordo com o artigo 3º de 1980 do RISTF, ou seja, de um regulamento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme podemos observar lá na informação extraída do portal do STF, conforme link indicado na tela. Segunda coisa, a presidência e a vice-presidência do STF são eleitas pelo plenário do tribunal, dentre os ministros e ministras. E a presidência e a vice-presidência têm um mandato que perdura por 2 anos. 2 anos. Uma terceira informação bem interessante é que cada uma das turmas é constituída por 5 ministros e presidida pelo ministro mais antigo dentre seus membros. E essa presidência perdura por um período de 1 ano. Impedida a recondução, vedada a recondução, ou seja, não pode ser reeleito, até que todos os seus integrantes, que compõem a turma, desses 5 ministros, hajam exercido a presidência. Então, a fim de que haja uma rotatividade entre as pessoas que compõem cada turma do STF. Observada, isso daqui é um elemento importante, a ordem decrescente de antiguidade, ou seja, do mais antigo para o menos antigo, conforme o regulamento interno do STF de 80, expedido lá no artigo 4º, parágrafo 1º.